Já começamos falando um montão, hein? A gente começou falando de Casa de Apostas, de Virgínia Fonseca, de Neymar, de Blaze, mas o grande assunto dessa quarta-feira é o novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, que entrou em vigor nessa quarta, às 1h01 da manhã. A medida estabelece uma sobretaxa de 25% sobre parte das importações do Brasil e foi oficializada pelo governo dos Estados Unidos na última quarta-feira. Quem vai trazer mais detalhes para a gente agora é a nossa repórter Marília Ribeiro, que já está aqui. Muito bom dia, Marília. Muito bom dia, Nath, a você, a quem nos acompanha aqui no Acorda Metrópolis. Então, a sobretaxa de 25% aos produtos brasileiros começou a valer a partir desta quarta-feira, a partir de 1h da manhã e 1 minuto, horário aqui de Brasília. De acordo com o governo, Nath, essa sobretaxa deve gerar aí um prejuízo de até 11 bilhões de dólares às exportações brasileiras. Vale a gente trazer que essa análise sobre essa taxa começou no ano passado. O escritório dos Estados Unidos abriu essa investigação e na semana passada, depois de audiências, ficou definido então que essa sobretaxa iria cair nos produtos brasileiros. De acordo com o governo de Donald Trump, o Brasil adota práticas comerciais consideradas desleais em áreas como comercial digital, acesso ao mercado de etanol, combate ao desmatamento e políticas relacionadas ao PIX. De acordo com o documento que traz essa sobretaxa, ela será aplicada às mercadorias importadas ou retiradas nos armazéns para o consumo a partir de hoje, quarta-feira. Mas existe também ali um período de transição para outros produtos, que são os produtos que foram embarcados antes dessa data, antes de hoje, dia 22 de julho. Eles poderão entrar no mercado norte-americano sem a cobrança adicional, desde que eles cheguem aos Estados Unidos até o dia 29 de julho, então não será cobrada essa sobretaxa. Depois dessa data, começa a considerar mais 25% sobre esses produtos. Vale trazer também, Nath, que assim como no ano passado, os Estados Unidos ele fez uma lista de exceções para produtos que não vão entrar com essa sobretaxa, como é o caso da carne bovina. A gente fala de cortes frescos, refrigerados, congelados e também processados, além de café em grão, torrado e solúvel. Também temos aí o suco de laranja congelado e o suco não congelado, além de frutas como o açaí, banana, abacaxi, goiaba, manga e melão, além também de mel orgânico, peixes e crustáceos, estão entre os produtos que não devem ter essa sobretaxa de 25%. Importante trazer também, Nath, como é que está aqui no Palácio do Planalto toda essa movimentação em relação à aplicação dessa taxa que começou nesta quarta-feira. O governo ele está realizando diversas reuniões, desde que teve a confirmação da oficialização dessa sobretaxa, até mesmo depois. Hoje será um dia aí de grandes reuniões. E o que o governo está fazendo? Está tentando buscar alternativas que minimizem essas sobretaxas. A gente já tem entidades e empresas que representam esses produtos que serão taxados, que não entraram nessa lista de exceções, já vindo em busca do governo. Entre as alternativas que o governo tem aquele projeto, aquela proposta do Brasil soberano, de abrir mercados para além dos Estados Unidos, para que essas exportações continuem acontecendo e minimizem aí essa sobretaxa aos produtos brasileiros. Está entre as alternativas do governo, mas ele também fala em outras propostas que a gente vai conversar ao longo da manhã de hoje, Nath. É isso, Marília. Que cenário bonito que você escolheu aí, hein? De um quadro bonitão no seu fundo. Mas você está no Palácio do Planalto, como você disse agora, né? Estou aqui no Palácio do Planalto, é o nosso repórter cinematográfico, Everaldo Santos, que mudou hoje o visual. A gente estava em um outro lugar aqui do Palácio do Planalto e agora nós estamos aqui acompanhando também, né, Nath, toda a movimentação do que deve acontecer em relação a essa sobretaxa. O governo, ele avalia que o cenário só deve mudar depois das eleições de 2026, depois de outubro, que esse cenário da sobretaxa deve mudar, independente se for continuar o governo Lula ou se for um outro candidato eleito.
Ô Marília, ontem aí também no Palácio do Planalto eu vi que a imprensa, você esteve presente, puxou a portaria, no nosso jargão aqui, para o vice-presidente, né, para o Geraldo Alckmin. E ontem também na sua entrada você comentou isso. O Alckmin foi muito importante no ano passado, naquela primeira leva dos tarifaços. Ele era o ministro do Comércio, da Indústria, ele foi o líder de várias reuniões, ele puxou isso. O presidente Lula escolheu ele para realmente ser o líder dessas reuniões todas. Mas mesmo agora, sem ser o ministro e como vice, ele tem uma circulação importante, né? Conversa com o empresariado, conversa com parlamentares, enfim, é um político experimentado. Ele também teve ali o dedinho dele na tentativa, né, pelo menos, das renegociações. Nada foi para frente, mas ele também está muito a par desse assunto, né? Está sim, Nath. Como eu disse, né, estão sendo dias longos de diversas reuniões com muitos setores que estão procurando o governo. Ontem, a equipe econômica esteve reunida quase que todo dia aqui no Palácio do Planalto. Depois foram para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que também está nessa negociação ali na figura do ministro Márcio Elias Rosa. Mas o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ele é uma peça importante, porque, como eu disse, Nath, essa história das tarifas, ela não surgiu agora. Não foi na semana passada, com a confirmação, a oficialização desses 25%. É uma história que vem se arrastando do ano passado para cá. Então, no ano passado, ainda ministro, Geraldo Alckmin, ele liderou ali as reuniões onde muitos setores também procuraram o vice-presidente. De alguma forma, eles conseguiram negociar para que essa sobretaxa pudesse acabar ali sendo recuada. E, nesse momento, eles também buscam fazer isso. O que está sendo discutido nesse momento, Nath? O que o Brasil deve fazer em relação a essa tarifa? Ontem, José Veloso, que faz parte da ABMAC, que é a associação que cuida ali de parte de máquinas e que deve sofrer com essas taxas, ele foi até o ministro falar do vice-presidente falar sobre a preocupação do setor em relação a essa sobretaxa. O que ele acabou defendendo? Que não se aplique a lei da reciprocidade. Lei essa que foi aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional, em abril de 2025, quando houve o anúncio de tarifas aos produtos brasileiros. O Congresso Nacional se uniu, da direita à esquerda, do PT ao PL, eles se uniram e o texto foi aprovado por unanimidade dentro da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Em seguida, o presidente Lula sancionou essa lei da reciprocidade e ali o José Veloso, ele disse que ele não defende o uso dessa lei da reciprocidade porque ele falou que pode virar uma guerra comercial de sobretaxas. O Brasil aplica ali a reciprocidade, os Estados Unidos aumenta a sobretaxa e assim vira uma guerra comercial. A gente tem o trechinho da fala do José Veloso e a gente vai acompanhar. A questão da retaliação, eu acredito que o governo não fará retaliação, não haverá lei de reciprocidade, o que nós apoiamos. Nós somos contra a utilização. Nós entendemos que o tarifaço tem um cunho político lá por parte dos norte-americanos e o que nós temos que, com pragmatismo, é nos aproximar e continuar na mesa de negociação. Diplomacia de Estado, diplomacia empresarial, continuar nesse caminho. E, então, a reciprocidade ou qualquer retaliação só tiraria o Brasil da mesa, né, de negociação. E eu acredito que o governo não vai adotar essa ferramenta. Okay. Obrigado. Nath, dessa fala do José Veloso, vale a gente destacar quando ele fala que é uma questão política. Por que que ele cita essa questão política? Por conta do ano passado, das tarifas que foram aplicadas. A gente vai relembrar mais uma vez, elas vieram ali em meio ao julgamento no Supremo Tribunal Federal da trama golpista que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses. O seu filho, Eduardo Bolsonaro, que na época era deputado, foi para os Estados Unidos, disse que estava ali buscando negociar a questão envolvendo o seu pai. E foi quando Donald Trump, presidente norte-americano, fez uma publicação de uma carta onde disse que no Brasil estava acontecendo uma caça às bruxas com o julgamento de Jair Bolsonaro e acabou justificando essas tarifas.
E agora, em ano eleitoral, tanto ali à direita quanto à esquerda e até mesmo outros pré-candidatos estão dizendo que essa questão está sendo utilizada como política e por isso que ela deve ser resolvida de outra forma, não utilizando a lei da reciprocidade. Por outro lado, ontem à tarde, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ali ao lado do ministro Márcio Elias Rosa, do Ministério do Desenvolvimento, ele concedeu coletiva de imprensa depois de uma tarde de reuniões com representantes e disse que, por enquanto, a lei da reciprocidade ela está descartada, mas que é possível, sim, que ela venha a ser aplicada futuramente. A gente tem também aí um trechinho da fala do vice-presidente e nós vamos acompanhar. Foi aprovada uma lei, a lei da reciprocidade, por unanimidade. Unanimidade. É um processo que tem um conjunto de etapas, passando por audiências públicas, enfim. A ideia não é retaliação, né? Não é retaliação. Diz que olho por olho, que pode acontecer dos dois ficarem cegos, né? Então, a reciprocidade é, olha, nós estamos sendo injustiçados, e nós queremos corrigir isso. Nós temos instrumentos para fazê-lo. Nath, e para hoje o que nós temos? Mais reuniões com as entidades, com os setores que serão afetados, então, com essa tarifa de 25%. Essas reuniões, elas devem acontecer aqui no Palácio do Planalto, mas também no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Por enquanto, o governo deve continuar ali adotando as negociações, sentar à mesa com os setores, com os representantes norte-americanos. O ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores, na semana passada afirmou que houve ali diversos contatos, antes mesmo da oficialização dessa tarifa de 25%, mais de 30 contatos presenciais, por telefone, por e-mail, com representantes do governo brasileiro e norte-americano, mas acabou então oficializando. E agora o governo deve continuar adotando ali esse tom de negociação, pelo menos por enquanto. A lei da reciprocidade ela está descartada. Essa lei, vale trazer também que, só para a gente finalizar, Nath, ela não é tão simples de ser aplicada. Não é o governo falar que vai aplicar a lei da reciprocidade e ela simplesmente vai acontecer. Existe todo um processo para que ela venha a ser, de fato, colocada em prática, então que vai demandar muito tempo. Então esse é o período que o governo pretende ali continuar negociando. Mas como eu disse agora há pouco, o governo acredita que o cenário só deve mudar mesmo depois de outubro, Nath. Perfeito, Marília. Trouxe, então, também esse ponto muito importante da reciprocidade. É por aí que eu vou começar, Marília, a conversar